Tiago, capítulo 1. Hoje nós iniciaremos o estudo de uma nova sessão dessa carta, de um novo bloco desse texto. E hoje, se for possível, nós trabalharemos os versículos 19 a 21. Então, versículos 19, 20 e 21. Tiago 1, versículo 19, acompanhe comigo a leitura. Essa será a nossa exposição dessa noite. Tiago 1, 19 diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Até aqui. Muito bem, pela leitura os irmãos já percebem que o assunto de hoje é a ira. E provavelmente ao falar de ira, as esposas já dão aquele tapinha na perna do marido, falando, é para você. Os filhos já dão aquela risadinha, lembrando dos últimos estouros dos pais, das últimas expressões de ira dos pais. Os funcionários já lembram da última bronca que levaram no trabalho do chefe irado. Ira é um assunto que mexe com a gente em maior ou menor grau. Quer nós sendo alvos da ira, quer a gente sendo o veículo da ira, a origem, a fonte da ira. E ainda que nós não tratemos de modo exaustivo sobre esse assunto, ainda que nós não falemos tudo que a Bíblia diz sobre ira, é digno de nota que a Bíblia fala muito a respeito desse assunto, com vários exemplos, vários episódios, vários ensinamentos a respeito disso. Ainda que nós não tenhamos aqui o objetivo de tratar disso exaustivamente, é importante nós percebermos que Tiago dedica uma partezinha da sua carta a falar a respeito desse assunto, a falar a respeito da ira. E é um assunto recorrente no nosso meio, uma questão importante, que muitas vezes é a origem de outros males maiores, de outras expressões de pecado. E não é apenas a Bíblia que fala a respeito da ira. Na verdade, até mesmo outras áreas de conhecimento, outros estudos, lidam com a ira em algum grau. Não necessariamente do modo correto, mas interagem com esse assunto. A psicologia, por exemplo, não apenas a psicologia contemporânea, mas os estudos da mente humana, das reações humanas ao longo da história, têm tratado a ira como uma expressão invariável do indivíduo, como algo que não muda. O indivíduo que é irado, ele tem essa característica. É algo que acomete aquele indivíduo e ele tem que lidar com isso. Eu trouxe aqui algumas citações para os irmãos verem como esse assunto tem circulado por aí, especialmente nos círculos da psicologia. Isso tem entrado dentro da igreja. Então, eu trouxe aqui algumas citações de um blog de psicologia e veja o que diz o texto aqui, os destaques que eu fiz. Diz o doutor Ítalo Marcilli, parece que é um psiquiatra famoso aí, que lida com questões de comportamento, questões de desenvolvimento pessoal, enfim. Diz o doutor Ítalo Marcilli: o temperamento é uma estrutura mineral da psicologia humana, uma estrutura fixa que não muda, como um território que precisa ser conhecido ou um papel sobre o qual escrevemos a nossa história. Fecha aspas. Na prática, essa estrutura mineral, como disposição da alma, representa a maneira de reagir às determinadas experiências da vida. É um processo de irritabilidade e excitabilidade em diferentes graus. Então a gente percebe aqui que já o fundamento dessa visão é que todos nós lidamos com a irritação, com a excitabilidade em algum grau, e isso é algo intrínseco a nós. E alguns estudiosos dividiram e ainda dividem aí os comportamentos em 4 tipos. Vocês já devem ter ouvido falar disso, os 4 tipos de comportamento universais. Então você tem o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Não cabe a nós aqui falar o que cada um deles é, a não ser o colérico e o sanguíneo, que tem alguma relação com o assunto da ira. Porque veja só, veja se você se identifica com isso aqui. As pessoas coléricas, ou os coléricos, são mais inclinados à ação do que ao pensamento, como são movidos pelo apetite irascível. Então, se você é alguém colérico, você é movido pelo seu apetite irascível, isso faz parte de você. Precisa assumir uma postura humilde,
pois sua tendência mais natural é o orgulho. O doutor Ítalo explica que a prática da esmola é a atividade ideal para a edificação do colérico. São Paulo da Bíblia, o apóstolo Paulo, São Francisco de Sales, São Jerônimo e Santo Inácio de Loyola são exemplos de pessoas coléricas. Então, pessoas que se guiam impulsivamente aí pela sua ira. Tá? Esses são os coléricos. Talvez você seja aí um colérico, né, nessa definição aqui. Os sanguíneos, por sua vez, mudam um pouquinho. O sanguíneo é rápido, mas pouco profundo, com uma irritabilidade superficial. Santo Agostinho tinha um temperamento sanguíneo. A mortificação dos sentidos é uma técnica eficaz para que aprimorem suas qualidades e consertem suas falhas. A prática espiritual que se correlaciona com o sanguíneo é a oração. Qual a relação disso? Não dá para entender. Mas talvez você seja então aí um sanguíneo, alguém que é rápido, mas pouco profundo, com uma irritabilidade superficial. Enfim, esse tipo de linguagem psicologizada, na verdade, isso é psicologia barata, isso é psicologia ruim. Esse tipo de linguagem psicologizada é antiga e tem entrado dentro da igreja, na verdade, por várias expressões. Essa linguagem psicologizada tem ganhado muito espaço a partir de livros, de best-sellers, como os escritos por um professor chamado Gary Chapman, que escreveu aquele livro famoso, As 5 Linguagens do Amor. Então tem as 5 linguagens do amor, as 5 linguagens do perdão, as 5 linguagens do amor para crianças. Tudo isso é linguagem psicologizada. É de alguma maneira influenciado por essas características de comportamento, de personalidade, de como você reage a determinadas coisas. Isso é intrínseco a você, não tem jeito, faz parte da sua personalidade. Na verdade, ao meu ver, isso daí nada mais é do que um horóscopo racionalizado. Porque se você já teve o mínimo contato com aquelas TVzinhas do metrô, do ônibus lá, ou dos horóscopos de revista e jornal, você sabe que a ira é característica de algumas pessoas que nascem nos meses X ou Y. Então, por exemplo, se você nasce em abril como eu, você é de Áries, acho que é isso, segundo o horóscopo aí. E aí a astrologia aí diz que você é uma pessoa irada. Então eu sou uma pessoa muito brava. Eu sou uma pessoa irada, solto o vento pelas ventas o tempo todo aí, né? Segundo o horóscopo é assim que funciona. Se você nasceu no mês tal, os astros se alinharam e para o seu grande azar, você é uma pessoa irada. Então, antes de casar, você tem que perguntar para a pessoa, qual é seu signo? Se você for de Áries, não vou me casar com você, porque senão eu vou ter que ficar lidando com alguém irado. Então, isso aí é uma grande bobagem. Isso daí é algo que muitas pessoas, levam em conta nas suas decisões, até mesmo pessoal de recursos humanos leva coisas como essa em conta na hora de contratar ou demitir alguém. São coisas absurdas que tratam a ira como algo que ela deve ser apenas administrada, mas não tratada como um pecado, que é exatamente o modo como a Bíblia trata isso. Vocês devem também conhecer isso a partir de expressões que as pessoas usam, frases como, aquela pessoa tem uma personalidade muito forte. Ou aquela pessoa, ela tem uma presença, ela é uma pessoa de presença. Esse tipo de frase nada mais é, junto com tudo que nós falamos aqui até agora, uma desculpa para justificar o pecado da ira. Especialmente no contexto das relações interpessoais, no modo como a pessoa se relaciona com as outras. Seja dentro de casa, seja com os amigos, seja no trabalho, na faculdade, onde quer que seja. E parece que a ênfase de Tiago aqui, quando ele fala da ira, como nós veremos, é justamente no modo como nós lidamos com as provações. Porque veja bem, o vínculo entre os versículos 19, 20 e 21 e o que nós acabamos de estudar algumas semanas atrás, nos versículos anteriores, é um vínculo que parece um pouco sutil. Não é um vínculo que fica tão claro. Inclusive, alguns defendem que Tiago está mudando de assunto aqui, como ele poderia fazer, e como acontece na literatura do Antigo Testamento, na literatura de sabedoria do Antigo Testamento, Provérbios, Eclesiastes, onde é normal que você caminhe por alguns tópicos, não obrigatoriamente, não necessariamente totalmente relacionados. Então, alguns falam, olha, aqui Tiago está mudando de assunto. Ele tem falado das provações até aqui, ele acabou de falar da tentação, e agora ele está se dirigindo para a ira. Alguns falam que, na verdade, o assunto aqui em foco não é nem a ira. O assunto, na verdade, é a palavra. Porque se os irmãos observarem aí, Tiago fala no versículo 21 sobre o crente acolher a palavra que foi implantada nele. E há pouco, no versículo 18, ele falou que nós somos gerados pela palavra da verdade.
Então, Tiago está falando a respeito da palavra, esse é o assunto. E no meio da palavra, naquilo que é falado por nós, e no modo como nós acolhemos a palavra de Deus, então o assunto aqui passa pela ira, porque envolve o acolhimento da palavra, uma recepção positiva à palavra. Bom, eu acredito, porém, que o texto que está aí diante de nós adiciona uma nova faceta, uma nova face, mais uma característica, mais uma informação, ou mais algumas informações a respeito do assunto que Tiago tem costurado ao longo de todo o capítulo 1. Eu acredito que Tiago ainda esteja falando sobre as provações aqui. Aquele assunto que ele começou lá atrás e parece que ele ainda não soltou. Por mais que esteja um pouco distante de nós, não tão distante assim, foi lá no começo do capítulo 1 que ele tratou disso, sobre o modo como o crente deve encarar a provação. Eu acredito que Tiago ainda esteja costurando várias facetas desse assunto. Ele ainda está ligando. Ele já falou da relação das provações com o status da pessoa. Ele já falou da relação de provação com tentação, da relação de provação com a sabedoria, do modo como o crente deve encarar as provações, as dificuldades e os desafios. E aqui eu acredito que Tiago esteja nos falando que existe um jeito errado de nós encararmos as dificuldades, as provações, os desafios da vida cristã. E esse jeito errado é a ira. E isso é verdade. Realmente, nós percebemos isso. O que Tiago fala aqui em conexão com o assunto que ele desenvolveu até então, das provações, faz todo sentido, casa perfeitamente. Nós tendemos a encarar as provações, as dificuldades, os desafios da vida cristã, muitas vezes de forma irada, com reações explosivas, com furor, com expressões de raiva, com inconformismos no nosso modo de agir. Então parece que Tiago agora volta o olhar, toma o olhar dos seus leitores e lança para essa realidade. Diante das provações, eu quero falar algo a mais para vocês antes de mudarmos de assunto definitivamente. Eu quero falar do modo como vocês devem encarar as provações sem ira. Então, como o crente encara as provações, de modo a não dar lugar à ira, e entendendo o que é a ira e como a ira deve ser combatida. Bom, o que eu quero mostrar para os irmãos essa noite, como eu sempre faço, é a seguinte verdade, a seguinte mensagem central. Nos versículos 19, 20 e 21, nesses versículos, nós percebemos que o crente deve responder às provações com mansidão, não com ira. Mensagem central, o crente deve responder às provações com mansidão, o contrário da ira, o oposto da ira. E Tiago apresenta aqui para nós 3 verdades sobre a ira humana, e cada verdade está em um versículo. No versículo 19, nós vemos que a ira humana envolve precipitação. A pessoa que faz algo impulsivamente, a pessoa que faz algo de modo impensado, irrefletido. A ira humana envolve precipitação. A segunda verdade sobre a ira humana é que a ira humana é pecaminosa. Diferente dos conceitos que nós vemos por aí, onde a ira humana é algo que tem que ser apenas administrado, que não é necessariamente um comportamento errado quando aplicado ao ser humano e tudo mais. Diferente disso, Tiago fala, a ira humana é pecaminosa. Ela tem que ser combatida. E, em terceiro lugar, a terceira verdade sobre a ira humana que nós vemos aí, é que a ira humana deve ser vencida. Há meios para que nós vençamos a nossa ira, nossos comportamentos irados, os nossos inconformismos e essas expressões mais vigorosas de ira. E Tiago fala para nós como nós podemos vencer a ira. Então vamos caminhar aí. O crente deve responder às provações com mansidão. 3 verdades sobre a ira humana, começando pelo versículo 19, que fala para nós que a ira humana envolve precipitação. Muito bem, vamos lá. O versículo 19 diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Bom, o pastor Tiago, como é característico do seu trato com as suas ovelhas, ele começa esse novo subtópico de forma bem carinhosa. Ele começa lembrando aos seus irmãos que eles são amados pelo pastor Tiago, e eles não devem perder de vista algumas verdades. Eles não devem perder de vista uma verdade em particular. Isso deve estar sempre no horizonte deles. Isso deve estar sempre na mente deles. E qual é essa verdade? Ele fala a seguir algum tipo de provérbio, ou uma citação, ou algum tipo de pensamento que era comum naqueles dias, ou na cultura judaica, na sabedoria judaica, algo que certamente os seus leitores conheciam por serem judeus, e que Tiago também conhecia por ser um hábil conhecedor aí do Antigo Testamento e também da sabedoria judaica.
E o que é esse ditado, essa citação, ou esse pensamento que ele expressa aí? É o que está na sequência. Não percam de vista essas coisas. Todo homem, pois, seja pronto, rápido para ouvir, lento ou tardio para falar, tardio para se irar. Não parece que Tiago esteja preocupado aqui em dar um peso teológico para cada uma dessas expressõezinhas que ele usa. Alguns comentaristas, quando explicam esse texto, falam que Tiago está preocupado em falar que nós devemos ser rápidos para ouvir a palavra de Deus. Então, seja rápido para ouvir a palavra de Deus. Lento para falar, não sejam todos mestres, professores. Mas parece que Tiago está citando esse provérbio aqui, não com a intenção de dar um peso grande para cada uma dessas expressõezinhas. Mas Tiago está pegando o ensino geral desse provérbio para cooperar com aquilo que ele quer ensinar a nós. E qual que é o ensino geral desse provérbio? Qual é a ideia que Tiago enfatiza por meio desse provérbio tripartido, que diz: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Qual é a ideia que Tiago quer enfatizar com essas três expressõezinhas aí? Não reaja às provações com ira, especialmente nas palavras. Porque isso é ser precipitado, descuidado e irrefletido. Por isso que nós estamos falando que a ira humana envolve precipitação. Porque esse provérbio, esse ditado, essa citação, esse pensamento que Tiago resume aqui, mostra para nós que a ira realmente envolve precipitação. A ira humana envolve precipitação. Nós muitas vezes, quando nos iramos, nós somos precipitados. Nós respondemos sem pensar, sem refletir. Nós falamos de modo descuidado. Nós somos reativos demais. E de fato, nós podemos expressar a nossa ira de várias formas. Você pode expressar a sua ira de modo físico. Você pode expressar a sua ira com murro, batendo, com caras e bocas, fazendo caretas de ódio, com bufadas. Nós podemos expressar a nossa ira de formas físicas, com lágrimas. Já viram pessoas chorando de raiva? A pessoa chora de raiva. Mas nós podemos também, parece que essa é a ênfase de Tiago, expressar a nossa ira de forma verbal, por meio de palavras. Nós podemos fazer isso por meio de palavras fortes, um vocabulário forte. Nós podemos fazer isso por meio de xingamentos, ofensas. Ou nós podemos fazer isso até mesmo por meio de acusações. E faz todo sentido nós pensarmos isso aqui, na ira, como uma expressão de acusação, né? Se expressando em acusações, porque Tiago acabou de falar para nós que nas nossas tentações nós não devemos culpar a Deus. E muitas vezes, quando enfrentamos uma provação e nós caímos, cedemos ali à tentação, quando nós culpamos a Deus pelo nosso pecado, e nós já vimos que isso é absolutamente reprovável, como o próprio Tiago diz, nós muitas vezes fazemos isso por estarmos agindo precipitadamente, por estarmos agindo irados pelo que aconteceu ali. Então, de fato, nós podemos expressar a nossa ira por meio das palavras, e é isso que Tiago está falando aqui, é essa a relação que ele está fazendo, da ira com as palavras e com a precipitação. Se os irmãos olharem Tiago 1:26, os irmãos verão que mais para frente, Tiago vai reforçar o cuidado que o crente deve ter com as palavras. E parece que ele já começa a introduzir esse assunto aqui. O versículo 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua. Veja, Tiago está preocupado em falar sobre o uso que nós fazemos das palavras, o uso que nós fazemos da língua. Se os irmãos passarem os olhos pelo capítulo 3, os irmãos verão que Tiago dedica uma boa parte do capítulo 3, a maior parte do capítulo 3, a falar sobre a língua, o cuidado com a língua. Ele fala sobre o perigo de muitos se tornarem mestres. Ele fala, não é bom que todo mundo se torne mestre, porque as pessoas que ensinam têm uma responsabilidade maior por usarem a língua, por ensinarem por meio da língua. Depois ele fala a respeito de como a língua é poderosa para causar males, apesar dela ser pequena. E Tiago desenvolve todo esse assunto, inclusive falando que os crentes podem, com a mesma língua, bendizer e amaldiçoar, e não pode ser desse jeito. Se os irmãos olharem também o capítulo 4, versículo 11, os irmãos verão que é possível que muitos crentes ali estivessem usando a língua para maldizer os irmãos. Olha o capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei.
Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ou seja, Tiago enfatiza a língua novamente. Então esse é um assunto que Tiago vai reforçar mais para frente. Nós vamos tratar disso no devido tempo. Mas agora Tiago está conectando o perigo da língua com a ira. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Essa conexão é real. Ela é constante na nossa rotina. Nós expressamos a nossa ira muitas vezes, maior parte das vezes, de forma verbal, falando, nem que seja por meio de um sussurro, por meio de uma murmuração. Tiago alerta os seus leitores a respeito da importância deles dominarem as suas palavras. E o peso disso parece ecoar o ensino do próprio Jesus. Se os irmãos olharem Mateus capítulo 12, os irmãos verão que Jesus mostra o quão cuidadosos os crentes devem ser com as suas palavras. E na verdade essa é uma ênfase já do Antigo Testamento, nós não vamos ler aqui, seriam muitos versículos, mas Provérbios fala reiteradas vezes, cuidado com a língua, cuidado com a língua, cuidado com a língua, cuidado com o que você fala, coloque guardas na sua boca. E olha o que o próprio Jesus fala em Mateus 12, versículo 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. O que o homem fala tem peso, tem importância, é relevante para a vida cristã que nós tenhamos esse cuidado, que nós tenhamos esse zelo, e estejamos alertas nesse campo. Mas, quando nós olhamos para alguns textos de Provérbios, abram comigo em Provérbios, aqui talvez seja uma das fontes, talvez não, certamente é uma das fontes às quais Tiago recorre ao longo da sua carta. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 12, por exemplo, nós percebemos que o Antigo Testamento conecta a ira com palavras e precipitação. O Antigo Testamento já faz essa conexão. Veja só, Provérbios 12, 16. A ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Veja também o capítulo 14, versículo 17. O que presto se ira faz loucuras, ou seja, a pessoa que se ira facilmente, que se ira rapidamente. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Veja o capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Veja o capítulo 29, versículo 20. Só alguns exemplos disso para os irmãos. Provérbios 29, 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. E por fim, vejam também Eclesiastes 7, 9. Fechando aí essas referências do Antigo Testamento que mostram essa conexão entre a ira, entre o falar e entre a precipitação. Olha só Eclesiastes 7, 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então você vê a precipitação e a ira, juntamente com as palavras, caminhando ali de modo muito próximo no Antigo Testamento. Como Tiago escreve, certamente influenciado pelo que ele conhecia do Antigo Testamento e da literatura de Provérbios, Eclesiastes, de sabedoria do Antigo Testamento, talvez ele tenha essas verdades em mente quando ele faz essas conexões aqui para nós. E nós aprendemos que palavras descuidadas, geralmente, é comum que acompanhem animosidade. Ou a animosidade acompanha palavras descuidadas. Conforme nós nos iramos, nós nos tornamos menos cuidadosos com as nossas palavras. Conforme nós nos iramos, nós tendemos a falar coisas das quais nós nos arrependeremos depois. É comum que isso aconteça. Isso porque a ira tem um aspecto explosivo, um aspecto impensado, um aspecto reativo. Quando a poeira baixa, quando a cabeça esfria, o marido lembra, poxa, eu falei coisas que eu não devia para minha esposa. A esposa fala, nossa, eu não devia ter falado aquilo para ele, pegou muito mal. O pai vê que ele exagera nas palavras com o filho, e o filho vê que exagera nas palavras com o pai.
Porque a ira, no momento que ela vem, ela tem essa característica explosiva, reativa, forte, impensado, precipitado. Então, por conta disso, muitas vezes, quando as coisas passam, nós temos arrependimentos. E como nós lidamos com isso, então? Já que tocamos nesse assunto, como nós lidamos com isso, então? É claro, a Bíblia fala que nós não devemos ser precipitados. Nós devemos ser pessoas que pensam, que refletem antes de falar, antes de fazer. Mas tem uma dica que uma vez me deram, e eu julgo uma dica muito preciosa, que tem tudo a ver com o cuidado que nós como crentes devemos ter para não sermos precipitados. Quem me ensinou isso foi o pastor Thomas. E ele não aprendeu isso lá em Grão-Mogol, lá nas cidades lá da sabedoria mineira. Ele aprendeu isso com o pastor Marcos, que provavelmente aprendeu isso com alguma outra pessoa, enfim. Aí é uma dica muito prática, que eu acho que nos ajuda a não sermos precipitados na nossa ira e nas nossas palavras, consequentemente. É o princípio da semana que vem. O nome do princípio, o nome que eu dei, é princípio da semana que vem. Talvez alguns já conheçam esse princípio. Como é o princípio da semana que vem? É assim, você está bravo com uma pessoa, você está irado com a pessoa, e você fala assim, olha, eu vou lá e vou falar um monte para essa pessoa. Eu vou despejar várias verdades que ela precisa ouvir. Eu vou falar tudo que está entalado aqui. Ela precisa ouvir tudo que eu vou falar, e eu vou fazer isso na semana que vem. Quando nós fazemos isso, jogamos para a semana que vem, o fator impensado, o fator irrefletido, o fator precipitado desaparece. Porque você dorme alguns dias, você deixa a poeira baixar, as coisas tendem a se acalmar, e aí você percebe que eu acho que eu não preciso ser tão duro assim, acho que a minha ira foi um pouco precipitada. Então, o princípio da semana que vem nos ajuda a lidar com isso nos nossos relacionamentos interpessoais. Aplique o princípio da semana que vem na sua vida, né? E isso também nos ensina algo, quando a gente pensa que a ira humana está relacionada à precipitação, isso também nos ensina algo sobre a educação de filhos. É claro que você não vai disciplinar o seu filho na semana que vem. O filho apronta hoje, semana que vem eu vou te disciplinar. Não é isso. Na educação dos filhos, esse princípio assume uma outra conotação. É importante que os pais, quando disciplinam seus filhos, é importante que os pais façam isso com calma, para não perder o controle. Muitas vezes os pais têm que disciplinar o filho na hora, não dá para esperar. A situação exige algum tipo de disciplina ali, seja levar o filho para algum lugar mais privado, seja disciplinar o filho fisicamente, já que a Bíblia ordena que os pais disciplinem os filhos fisicamente com a vara. Ainda que algumas vezes a disciplina precise vir de forma imediata, os pais devem ter cuidado para não disciplinar os filhos movidos pela sua ira. Porque quando você disciplina o seu filho movido unicamente pela sua ira, a chance de você ultrapassar os limites é muito grande. Porque a sua ira é muito grande também. Então, geralmente, é saudável, se for possível, esperar um tempo para disciplinar o filho quando a poeira estiver já um pouco mais baixa e os seus pensamentos já estiverem um pouco mais aclarados e você conseguir apontar para ele, olha, o seu erro foi isso, 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 e agora eu vou discipliná-lo, mas com a medida justa que a disciplina física impõe, que o castigo físico cabe aqui. Sem exageros, sem excessos. E mesmo quando a disciplina se faz necessária na hora, é importante que os pais tenham em mente, eu não posso disciplinar o meu filho baseado na ira, na minha ira. Eu preciso basear a disciplina, baseá-la na ofensa que ele cometeu, mas eu não posso deixar que a minha ira tenha livre curso, porque isso é precipitação e pode levar a excessos. Mas deixe-me ilustrar esse envolvimento da precipitação com a ira de outra forma. E eu tenho certeza que os casais aqui vão perceber isso. Como que a ira é conectada com palavras e precipitação? Bom, é comum, eu tenho o hábito de deixar algumas coisas espalhadas em casa. Talvez alguns homens tenham isso aqui. Então você chega em casa, você tira a carteira e você põe a carteira onde? Você não vai pôr a carteira no potinho que fica do lado da sua cama. Você põe a carteira onde? No móvel que está mais perto. Você põe a carteira ali, né? As chave do carro, celular, você deixa ali onde for mais prático. Aí eu tenho o hábito de fazer um pouco disso. Então, geralmente quem arruma essas minhas pequenas baguncinhas é a Isabela. Já que ela fala, você não pode deixar as coisas aí, você tem que guardar as coisas no devido lugar. Bom, agora,
Quando eu não acho alguma coisa minha, a culpa é de quem? Da Isabela. Não é óbvio isso? Quando o marido não acha alguma coisa, a culpa é de quem? Da esposa, não é óbvio? Quando o filho não acha alguma coisa, a culpa é de quem? Da mãe, é óbvio, não é evidente isso? Não, claro que não. Claro que não é evidente. Então é comum que aconteça o seguinte: eu estou lá procurando alguma coisa na pressa, quero vir para o culto, eu não acho meu relógio, eu não acho meu celular, eu não acho o pendrive, eu não acho alguma coisa, e aí eu já começo a murmurar. A Isabela tirou aquilo de lugar. Eu falei para ela não fazer isso. Baixinho ainda. Poxa vida, sempre acontece esse tipo de coisa aqui. Eu tinha falado para ela não tirar as coisas do lugar. Por que ela faz isso? Depois de alguns segundos que você não acha aquilo, que eu não acho aquilo, o tom já sobe, porque a ira já começa a se mostrar. E como que o tom sobe? Você fala: amor, onde você colocou minhas coisas? Já é uma acusação já. Você mexeu, eu não estou achando porque você mexeu, e eu não sei onde que está aquilo. Então o tom já sobe. E é claro, como geralmente acontece, a Isabela responde: não sei, porque você que guardou aquilo. E eu falo: não, eu conheço a minha bagunça. Eu sei onde está cada coisa da minha bagunça. E eu não estou achando isso aqui. Eu estou vendo alguns casais se olhando. Isso acontece com vocês também? Ah, pensei que era só comigo isso acontecia. Ufa. E aí eu não acho aquilo. E ela fala: não sei onde você colocou aquilo. E então o tom sobe mais um pouco, porque agora você já fala diretamente para sua esposa: olha, eu já pedi para você 1 milhão de vezes para não tirar as coisas do... Ah, achei. Não é assim que funciona? Está lá, estava lá, você não viu. Mas você já acusou a outra pessoa, subiu o tom de voz, e a ira já se instalou ali. É verdade ou não é? Admitam, homens, é verdade. Não é verdade? Nós fazemos isso, nós nos iramos nesse exemplo simples da nossa convivência em casa. Isso é ser precipitado. É o exemplo claro do que é precipitação associado a palavras e associado à ira. No nosso convívio mais íntimo, dentro de casa, na nossa família. Coisas que nós fazemos, jogamos a culpa nos outros, murmuramos, acusamos, dando vazão à nossa ira. Em minha experiência particular, nesse campo, eu realmente tenho visto que a ira é uma grande inimiga dos casais. A ira é uma grande inimiga dos crentes. Mas quando se trata de casamento, de criação de filhos, a ira realmente é um grande inimigo. É um inimigo que precisa ser combatido com toda a força, com unhas e dentes, porque... especialmente quando nós estamos diante de situações incômodas, diante de situações chatas, diante das falhas alheias do esposo, da esposa, diante dessas situações nós tendemos a expressar a nossa ira com muita frequência no contexto familiar, que é onde nós estamos mais à vontade, temos mais liberdade para fazer esse tipo de coisa. Nós estouramos. E quando se trata das provações, dos desafios, das dificuldades da vida cristã, nós não apenas nos iramos contra nosso cônjuge, mas nós também podemos nos irar contra Deus e expressar essa ira de modo precipitado e verbal. Algumas vezes, quando acontecem algumas situações que nós não queremos lidar com elas agora, a nossa oração no nosso íntimo, ela assume contornos mais ou menos assim: Senhor, por que agora? Tanta hora para isso acontecer, isso tem que acontecer agora. Senhor, por que o carro quebra agora? Poxa, não podia quebrar no dia que eu não estava atrasado, não podia... Por que tem que ser agora? Senhor, por que eu tive que ficar doente justo agora? Eu tinha uma reunião importante para ir, por que eu tenho que lidar com isso agora? Não dava para ter esperado mais um pouco? E esses questionamentos que nós fazemos, geralmente dentro da nossa mente, elas precipitadamente atribuem falhas à sabedoria de Deus. Nós estamos questionando: Senhor, o Senhor não percebeu que agora não é um bom momento para isso ter acontecido? O Senhor não pegou o timing? Não é a hora, eu estou ocupado agora, eu não posso parar para lidar com isso. E então nós expressamos a nossa ira, a nossa indignação, o nosso inconformismo com Deus de modo precipitado e verbal. Porque nós estamos falando: Deus não é sábio o suficiente, não é bom o suficiente, e está me permitindo passar por esse desafio, essa dificuldade, essa provação aqui agora. E em cada questionamento, então, nós identificamos a precipitação, a ira e a nossa acusação contra Deus, colocando Deus como alguém culpado por uma falta, por uma falha. De acordo com Tiago, as provações, as dificuldades, como nós já vimos lá nos primeiros versículos, no versículo 2 do capítulo 1, versículo 3, Tiago fala para nós que as provações, esses desafios, as dificuldades da vida cristã, servem para nos
nos trazer perseverança. Tudo isso faz com que o valor da nossa fé seja atestado. Não é algo que vem aleatoriamente à nossa vida. O Deus soberano e sábio continua cuidando disso tudo. E se aquilo acontece, evidentemente a melhor resposta não é a ira. A resposta correta não é a ira, porque isso é algo precipitado, é uma avaliação precipitada das coisas. Se os desafios e dificuldades da vida cristã fazem com que a minha fé seja mais robusta, então eu tenho que refletir a respeito disso, e eu não devo ser precipitado na minha ira, tampouco expressá-la de modo precipitado nas minhas palavras. Por isso é importante que nós, como crentes, coloquemos guardas nas nossas bocas, impedindo que nós façamos qualquer tipo de acusação precipitada desse gênero a Deus, ou expressemos a nossa ira para com o nosso cônjuge ou para com outras pessoas. Por isso que nesse primeiro ponto, aí no versículo 19, Tiago, ao citar esse provérbio, ao fazer essa citaçãozinha aí, talvez de algum pensamento conhecido da época, ele nos lembra que a ira humana envolve precipitação. E isso confirma a nossa mensagem central de que o crente deve responder às provações com mansidão, não com ira. Segunda verdade a respeito da ira é que a ira humana é pecaminosa. Veja aí o que diz o versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago agora apresenta a razão pela qual seus leitores nunca devem perder de vista essa luta contra a língua irada e precipitada. Por que nós nunca podemos perder isso de vista? Ele fala... porque a ira do homem, ou a ira humana, não produz a justiça de Deus. Ou seja, quando o crente reage às dificuldades, às provações com ira, isso não contribui para a sua santidade. Em resumo, é isso que Tiago está falando aqui. Isso não nos torna mais santos. É o contrário que acontece, porque justamente a ira humana é pecaminosa. A expressão ira do homem não quer dizer apenas a ira que é exercida pelo homem, é uma ira que é caracterizada pelos motivos humanos. Tiago, ao longo da sua carta, ele apresenta a sabedoria terrena e a sabedoria divina. Ou seja, a sabedoria que é caracterizada por aquilo que é mundano e a sabedoria que é caracterizada por aquilo que é divino, a sabedoria divina. Então Tiago contrasta isso. E aqui parece que Tiago faz um contraste também. Ele fala de algo que é humano e, portanto, pecaminoso, aqui nesse contexto, e algo que é divino e, portanto, bom, santo, que é a justiça de Deus. Então ele está falando, olha, a ira humana é pecaminosa. Vocês não devem acolhê-la. A ira humana não produz, não contribui para a santidade de vocês, para a santificação de vocês. E aqui, portanto, é útil nós fazermos uma distinção. Porque nós sabemos pela Bíblia que Deus se ira também. Nós vemos vários textos falando da ira de Deus. Romanos 1 fala, a ira de Deus se manifesta dos céus. Várias vezes nós vemos Deus irado com o povo e a ira sendo aplicada a Deus. Mas aqui nós temos uma ira humana, não uma ira divina. A ira humana é pecaminosa, a ira divina não. Deus tem ira, uma das expressões do seu furor, do zelo pela sua santidade, é a ira de Deus. Mas a ira de Deus não é pecaminosa, a ira de Deus é justa, a ira de Deus é correta, a ira de Deus é boa. A ira de Deus é uma reação, um furor justo à ofensa que é feita à sua santidade. Não é movida por motivos egoístas, não é movida por nada mesquinho como acontece conosco. A ira em si, então, não é algo errado. O problema é a motivação da ira. No caso do ser humano, é errado. No caso de Deus, não. E eu trouxe aqui uma definiçãozinha que pode nos ajudar. Não é uma definição exaustiva, não é uma definição detalhada, mas ela traz aí alguns pontos que nos ajudam a diferenciar a ira que Tiago está falando aqui, que é a ira que nós experimentamos, e aquela ira que é característica de Deus. Veja só, o que é a ira divina, ou a ira justa? Porque nós podemos nos irar justamente também. O ser humano pode ter uma ira justa. Como é a ira justa? A ira justa é um sentimento de profunda indignação por uma ofensa cometida contra a verdade, contra a lei de Deus, ou contra o caráter de Deus. E ainda que possa assumir expressões intensas de furor, nós vemos Deus extremamente irado na Bíblia, ainda que possa assumir expressões intensas de furor, nunca nos faz perder o domínio próprio.
Nós nunca somos dominados pela ira. Nós nunca ficamos cegos pela ira justa. Isso nunca acontece. O exemplo clássico que os livros de aconselhamento bíblico trazem, que os autores trazem, é o exemplo de Jesus na purificação do templo em João 2. Ao ver o pátio do templo sendo usado ali como um lugar de comércio, banalizando o templo, desvirtuando o propósito do templo, Jesus vê toda aquela cena e ele simplesmente começa a fazer um chicote. Ele está irado, mas ele não perdeu o domínio próprio. Ele não perdeu o controle. Ele sabe exatamente o porquê ele está irado e o que ele vai fazer. E então vai lá e depois ele age até com um certo grau de violência, virando a mesa dos cambistas, expulsando as pessoas, os vendedores dali, por conta de um zelo pela verdade. Aquelas pessoas estavam banalizando o lugar que Deus escolheu para atuar ali de modo especial. É uma ira justa, baseada na verdade, numa ofensa que foi feita à lei de Deus, ao caráter de Deus. E Jesus está lá, fazendo o seu chicote, tranquilamente, sem perder o seu furor, sem perder o seu domínio, apesar do seu furor. Agora, como é a ira humana, que é a que Tiago está se referindo aqui? Veja só. A ira humana é o aborrecimento, indignação ou raiva que sentimos por causa de alguma frustração, inconveniência ou ofensa causada a nós. Não é a Deus, é a nós. Geralmente nos domina e se expressa em pensamentos como rancores, mágoas e ressentimentos. Quando a ira fica velha, ela vira um ressentimento. Ela se expressa por meio de gestos, cara feia, explosões e gesticulações, ou por meio de palavras, ofensas, humilhações e acusações. A fonte dessa reação é o nosso orgulho ferido. E o exemplo clássico disso, ou um dos exemplos clássicos disso, é a ira que Caim mostra a Deus por Deus não ter aceitado a oferta dele, mas ter aceitado a oferta de Abel. Se os irmãos olharem em Gênesis capítulo 4, os irmãos verão como é essa ira humana, essa ira que é pecaminosa, que nós como crentes devemos combater. Veja aí Gênesis 4:4. Gênesis 4:4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa é a ira humana, a ira de Caim. E quando nós nos iramos nesses termos, nós nos lembramos dessa herança maldita do pecado que foi colocado em nós. É totalmente diferente da ira que Deus tem. É totalmente diferente da ira expressa por Deus. E Tiago diz isso ao afirmar que essa ira não está alinhada com a justiça de Deus. E essa expressãozinha, a ira do homem não produz a justiça de Deus, essa expressãozinha, justiça de Deus, ela nos leva a algumas reflexões. O que será que Tiago quer dizer com justiça de Deus aqui? Nós, na verdade, já estamos defendendo que essa justiça de Deus é o padrão de Deus para a nossa santidade, para a nossa vida. Mas é possível também que quando Tiago fala que a ira do homem, a ira humana, não produza a justiça de Deus, é possível que Tiago tenha em mente também uma justiça escatológica. Ou seja, uma justiça que no futuro vai acontecer, onde Deus dará a paga pelas maldades e pelos pecados do homem. Nós, na nossa experiência, na nossa realidade, nós sabemos que o mundo é injusto, que o mundo é mau, que o mundo comete atos terríveis, e nós esperamos por justiça. E muitas vezes nós tentamos fazer justiça com as próprias mãos. E talvez Tiago esteja falando para os seus leitores: não caiam nessa. A ira do homem, a ira humana, não traz para agora essa justiça futura, essa justiça que está reservada apenas a Deus. Não, isso não acontece. Se os irmãos olharem Tiago capítulo 5, os irmãos verão que aqueles crentes para os quais Tiago escreve, eles são
orientados por Tiago, diante das demandas que eles tinham por justiça, diante das necessidades que eles tinham ali, das lutas que eles passavam, até mesmo por conta da maldade de outras pessoas, eles não tinham que fazer justiça com as próprias mãos, mas eles tinham que aguardar pacientemente a ação de Deus. Veja o que diz aí Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então pode ser que quando Tiago está falando assim, olha, a ira que é característica do homem, essa ira pecaminosa, não produz essa justiça de Deus, Tiago esteja falando, não tomem a justiça como algo que vocês farão com as próprias mãos. Aguardem pacientemente até que Deus faça isso, porque a ira de vocês não será essa ira escatológica, essa ira futura, que Deus fará na medida certa e no tempo certo. E isso está alinhado com o ensino do apóstolo Paulo em Romanos 12. Veja o que diz Romanos 12. Nós precisamos aprender essa verdade porque nós, na nossa ira, muitas vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Queremos fazer a justiça aqui e agora. Veja o que diz aí, Romanos 12, versículo 17. Olha só. Paulo fala aqui do trato entre os irmãos. Esse é o contexto aqui do capítulo. E veja o que ele diz no versículo 17, Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, às vezes não depende de nós, mas quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Paulo aqui não está falando para nós darmos vazão à nossa ira. Por quê? Porque na sequência ele explica o que é isso. Olha só. Não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Que ira? Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a quem? A Deus. Então nós como crentes, nós abrimos mão dessa justiça que queremos fazer aqui agora, nós abrimos mão dela, nós saímos da frente para que um dia venha o trator da ira de Deus e faça a justiça no tempo certo, do jeito certo. Essa justiça futura que nós aguardamos. Eu não vou tentar fazer a justiça com as minhas mãos agora, porque eu sei que a justiça, nesse termo aqui de retribuição, nesse termo aqui de vingança, de paga pelo mal, isso virá do próprio Deus no tempo certo, do modo certo. Então eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos aqui agora, guiado pela minha ira de modo precipitado, guiado pela minha ira de modo a me exceder muitas vezes. Bom, de fato, nós não temos muitas vezes a capacidade de aplicar a justiça como gostaríamos. Nós não temos o conhecimento que Deus tem das coisas, das circunstâncias, das pessoas. Nós não temos o conhecimento que Deus tem do coração das pessoas, e muitas vezes nós podemos ser precipitados ao avaliar, ao julgar uma pessoa. Nós não temos a medida exata da punição, muitas vezes nós podemos ficar além ou aquém da punição exata. Então nós deixamos isso para Deus, não tomamos isso para nós. E um dia Deus realizará isso. Isso tem uma aplicação muito direta com os nossos dias, porque quando nós olhamos para a situação do nosso país, por exemplo, nós gostaríamos de resolver as coisas com as nossas próprias mãos, não é verdade? Vocês não gostariam de ir para Brasília e resolver as coisas com as próprias mãos? Eu gostaria. Eu gostaria. Gostaria de entrar no Congresso e resolver as coisas com as minhas próprias mãos. Botar todo mundo para fora e falar, chega, acabou. Acabou. A fazer como Jesus com o chicotinho, talvez e ficar lá esperando para colocar a casa em ordem. Nós gostaríamos de fazer isso com as nossas próprias mãos. E muitas vezes, quando a gente vê jornal, a gente clama a Deus, Senhor, por que a justiça contra os ímpios não veio ainda? Por que está demorando? Por que a justiça contra os maus não vem? Deixa eu fazer.
Deixa eu ser o instrumento dessa ira, dessa justiça. E a gente assiste o jornal, assiste o noticiário, e a gente pensa assim, Senhor, por que o Senhor não dá cabo desses ladrões todos? Senhor, por que o Senhor não derruba os perversos? Senhor, por que o Senhor não mostra os bandidos e leva eles, prende todos eles? Por que essas coisas não acontecem? Por que tem um monte de ladrão solto? Por quê? E nós às vezes queremos tomar a justiça com as nossas próprias mãos, numa reação justa até, a ira que nós vemos. A nossa ira, nesse caso, é justo, diante das coisas que nós vemos. Porque nós vemos esse desmazelo pela justiça, pela verdade, pelos valores morais, por tudo. E nós ficamos indignados. Mas quando nós damos vazão à nossa ira de modo precipitado e tomamos as coisas nas nossas próprias mãos, queremos fazer isso, Tiago nos lembra, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aguarde, pacientemente. Um dia você sairá de lado. E o trator da ira de Deus fará o trabalho que Deus sabe quando e como fazer na medida certa. Então aguarde. Você está indignado, isso é bom. Mostra que você tem apreço, zelo pela verdade. Mas não tome a justiça nas suas próprias mãos. Deixe para que Deus faça isso no tempo adequado. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso que a nossa postura deve ser paciente, mansa, clamando ao Senhor para que Ele apresse esse dia onde a justiça será feita. Se os irmãos olharem Romanos capítulo 2, os irmãos verão que, de fato, há uma ira futura que o Senhor vai despejar sobre os ímpios. Romanos capítulo 2. Essa ira não vai deixar nenhuma ponta solta. Romanos capítulo 2, versículo 3 diz assim: Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? O apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos de Romanos, está desenvolvendo a condenação de todos, judeus e gentios, toda a raça humana. Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira, e da revelação do justo juízo de Deus. Veja, há uma ira divina, mas essa ira é justa. E há um dia da ira. Deus determinou o dia em que Ele vai despejar essa ira. Ele sabe o dia, nós não. Ele sabe o dia. E essa ira será despejada de modo justo. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Há uma ira reservada para os ímpios no futuro. Calma, há essa ira. Agora, algo que você precisa responder é se você vai receber essa ira ou não. Porque há uma ira futura para os ímpios. E pode ser que essa ira esteja reservada para você, que ainda hoje vive em rebeldia contra Deus, ainda hoje ouve o Evangelho e rejeita a salvação oferecida em Jesus, blasfema o nome de Deus, não liga para as coisas de Deus, faz piada das coisas de Deus, ignora as verdades a respeito de Deus. Se esse é o seu caso, essa ira é para você. Essa ira está reservada para você. O dia da ira é o dia em que você vai experimentar essa ira. Agora, se você é crente, você já está liberto dessa ira. Veja aí o capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós que somos crentes, nós já fomos justificados. Nós não temos mais culpa diante de Deus. Agora nós não vamos mais receber a ira. Por quê? Porque Cristo levou a ira de Deus em nosso lugar. Mas se você ainda não é crente, há uma ira reservada para você. E essa ira será uma ira justa. Deus vai aplicar essa ira contra você e será uma ira justa. Não, pastor, eu sou uma pessoa boazinha. Não vale de nada isso. Você receberá uma ira justa pela rejeição do Evangelho, pela rejeição do Santo Deus e pelas ofensas que você comete diariamente contra Ele. O único jeito de fugir dessa ira, de ser salvo dessa ira, é sendo justificado pelo sangue de Jesus, pelo que Cristo fez na cruz. Então, quando Tiago fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus, nós podemos entender essa expressão justiça de Deus nesse sentido.
Não tome a justiça, não faça a justiça com as suas próprias mãos. Mas é possível também, nós adotamos esse sentido aqui na nossa divisão do texto, que Tiago está falando para nós, que Tiago esteja falando para nós, sobre justiça de Deus como o modo de vida justo que Deus espera que nós adotemos, que nós vivamos. A conduta irada não reflete o padrão de justiça divino. Quando nós somos crentes, nós temos um padrão de vida, que é um reflexo do caráter do próprio Deus. Quando nós nos iramos com essa ira pecaminosa que Tiago está falando aqui, nós não refletimos a justiça que Deus espera dos seus servos. É por isso que a ira aqui é uma questão de santidade, portanto. A justiça de Deus aqui é uma questão de santidade. E irar-se, nesses termos humanos, é ir contra a santidade. Então, a ira humana, a ira que é caracterizada pelo egoísmo, por essas expressões egoístas, de inconformismo, bobo, de coisas que estão relacionadas a nós. Isso daí não contribui para a nossa santidade. A ira do homem não produz a justiça de Deus, não produz em nós esse padrão de justiça que Deus espera, justamente porque é pecaminoso. Se os irmãos olharem Tiago, capítulo 3, e nós vamos parar nesse ponto, terceiro ponto eu trato com os irmãos em outra ocasião. Se os irmãos olharem Tiago, capítulo 3, os irmãos verão que palavras e reações iradas também figuram no texto de Tiago, no capítulo 3. E é por isso que essa interpretação que nós estamos falando aqui agora é possível, é válida e é boa. Em Tiago 3,8 nós lemos assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com elas amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago está falando, olha, existe uma questão de coerência. Se vocês são crentes, a língua de vocês tem que funcionar de determinada maneira, condizente com o padrão de Deus, com o que vocês devem fazer. E Tiago vai desenvolver esse assunto aí ao longo do capítulo 3. Então aqui pode ser que Tiago já esteja preparando os seus leitores para lidar com isso mais para frente. E nesse sentido, meus irmãos, a Bíblia é clara em mostrar que de fato a ira humana é pecaminosa e deve ser combatida diariamente por nós. Se os irmãos olharem Efésios capítulo 4, os irmãos verão isso. Acompanhem comigo, já estamos caminhando para o final. Efésios capítulo 4. Por que você deve combater a ira? A ira humana não produz a justiça de Deus. A ira humana não se alinha com o padrão de justiça de Deus. A ira humana é pecaminosa. Olha o que diz Efésios 4, 26. Se você é uma pessoa estouradinha, se você é uma pessoa que bateu, levou, se você é uma pessoa que fala o que pensa, quem fala o que quer, ouve o que não quer, se você é essa pessoa, você tem que olhar agora para as instruções do Novo Testamento, sobre por que nós devemos combater essa reatividade, essa ira humana. Veja só, Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Notem, o apóstolo Paulo aqui não está falando, vocês devem se irar, não é isso. O apóstolo Paulo está falando, estejam atentos à ira. Cuidado. A ira é muito perigosa. Quando vocês se iram, vocês estão na iminência do pecado. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se pôr o sol sobre a ira significa você não deixar a ira fazer aniversário. É você não deixar a ira envelhecer no seu coração. É você resolver a sua ira antes do sol se pôr, antes do final do dia. É isso que o texto está falando aqui. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Notem as conexões que o apóstolo Paulo faz. Ele diz que se você deixar uma ira envelhecer no seu coração, a raiva por aquele irmão, o ressentimento por aquilo que ele fez, o ódio que eu tenho por aquilo, se isso envelhecer no seu coração, e você não resolver aquilo rápido, antes do sol se pôr, você estará dando matéria-prima para o próprio diabo agir na sua vida.
Quão grave é o pecado da ira? Você ser o produtor de matéria-prima para o próprio Satanás. Se você se ira, explode, se você ficar guardando esse sentimento de indignação, de ira, e isso faz aniversário dentro de você, isso fossiliza dentro de você, isso se torna uma marca do seu humor, e você sempre que pode, você mostra a sua ira para com aquela pessoa, você ofende aquela pessoa, você xinga aquela pessoa. Se você mostra essa ira constantemente e não resolve isso, você está dando matéria-prima para o diabo. Se você faz isso aqui na igreja, você está dando matéria-prima para o diabo trabalhar aqui dentro. Se você faz isso na sua casa, você está dando matéria-prima para o diabo trabalhar na sua casa. Paulo fala aqui: não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. A ira humana é pecaminosa e tem que ser combatida. Olha o que diz também o versículo 31, mesmo capítulo. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A ira humana é uma ira geralmente, como nós já vimos, motivada pelo egoísmo, pelo meu ego ferido. O que eu faço então? Eu tenho que expressar a minha ira, eu tenho que bater no meu irmão, eu tenho que xingá-lo. Não. Você tem que perdoá-lo. Porque a ira justa de Deus contra você foi derramada em Cristo, de modo que agora você tem perdão. E agora você imita o que você recebeu. Você perdoa o seu irmão também. Você não fica expressando a sua ira ou guardando essa ira contra ele dentro de você. Se os irmãos olharem a Tito, capítulo 1, os irmãos verão que o pastor não pode ser alguém marcado pela ira. Não pode ser alguém que é conhecido só por ser irado, cuja vida é ser irado. Veja aí Tito 1,7. Falando das características do pastor, veja. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível. O pastor não pode ser alguém marcado constantemente pela ira. Muitas vezes o pastor se ira com justiça, mas a vida do pastor não pode ser marcada por essa ira humana que nós vemos aqui, que nós estamos trabalhando aqui. Se os irmãos olharem também 1 Timóteo 2,8, os irmãos verão que o apóstolo Paulo orienta os crentes a ter um modo de vida, uma postura livre de ira. Veja o que ele diz em 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem animosidade. Qual que é o padrão de vida do homem cristão? É esse daqui. Alguém que levanta mãos santas, sem ira, sem animosidade. Alguém que usa as suas mãos para algo realmente produtivo, que mostra seu compromisso com Deus, e não para dar vazão à sua ira. Cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes nós adotamos a noção errada de que uma pessoa que está sempre brava é uma pessoa mais santa. Que uma pessoa que sempre está com as sobrancelhas curvadas e a fronte fechada é uma pessoa mais santa. Então aquele estereótipo dos antigos, do pastor com a Bíblia debaixo do braço e sempre bravo com todo mundo, ele é assim porque ele é mais santo. Não é não. A ira, nesses termos aqui, dessa ira humana, não é característica de santidade, é o contrário. É uma característica de pecaminosidade. E nós, como crentes, devemos lutar contra isso. Ainda que sejamos zelosos pela verdade, nós não devemos ceder a essa ira humana, que é uma expressão pecaminosa da nossa natureza caída. E o terceiro ponto, nós veremos em outra ocasião, dizendo que a ira humana deve ser vencida. Então nós vimos aí que o crente deve responder às provações com mansidão. 3 verdades sobre a ira, já vimos 2. Primeira verdade, a ira humana envolve precipitação. Segunda verdade, a ira humana é pecaminosa. Em terceiro lugar, em uma outra ocasião, nós veremos que a ira humana deve ser vencida. Talvez você tenha ficado irado ouvindo esse sermão. Talvez você fique irado ao longo dessa semana. Talvez você fique irado ainda hoje. Mas lembre-se, a ira do homem não produz a justiça de Deus. As provações que vêm sobre nós, os desafios que vêm sobre nós, visam a criar em nós santidade e não pecaminosidade, não o contrário. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas e é isso que o Espírito Santo produz em nós. Vamos orar.
Santo Deus, nós agradecemos porque o Espírito Santo nos capacita a vencer a ira, Pai. Obrigado porque nós, como filhos do Senhor, nós como crentes, pessoas que foram salvas, nós podemos vencer esse grande inimigo que faz parte da nossa realidade familiar, do nosso convívio familiar, do convívio da igreja. Livra-nos, por favor, Pai, dessa ira pecaminosa, dessa ira humana, que se expressa de modo verbal, de modo físico, por meio de xingamentos, ofensas, rancores, mágoas. Livra-nos disso tudo. Dá-nos, por favor, um coração que abomina a ira, que luta contra essa ira humana. Nós sabemos que isso só é possível por meio da Tua ajuda, por meio do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor atue em nós, para que nós deixemos isso de lado, Pai. Para que nós não alimentemos a ira em nossos corações, mas que nós encaremos as provações, as dificuldades que vêm diante de nós com mansidão, nos sujeitando ao Senhor e jamais questionando aquilo que acontece em nossas vidas e que vem da mão do Senhor. Que nós não nos iremos contra o Senhor e que nos nossos tratos, nas nossas relações interpessoais, a ira também não seja uma marca constante. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.